Nesse nosso podcast, a gente tem o compromisso de tratar temas relevantes para o empresário, para o contribuinte, para o interessado nos temas empresariais, tributários, de negócio e também de trazer convidados super especiais que dominam bastante o tema e, além de vivência, tem bastante teoria e técnica no assunto. E hoje não vai ser diferente. A gente está aqui com o Dr. Gustavo Schlosser, um conhecido amigo meu, advogado, profissional extremamente competente, professor. Gustavo, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua vivência na área do direito, no direito empresarial, societário, sucessório e a tua história aí de vida profissional em poucos minutos. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite, Luiz Fernando, né, um amigo e parceiro de negócios de longa data, né, nós atendemos já vários clientes, em casos, inclusive de conflitos societários juntos. E a minha carreira, ela foi voltada desde a parte final já da graduação, né, com foco específico no direito empresarial. Foi a área em que eu, então, dediquei todos os meus estudos, minha atenção, minha formação. E também a área que eu atuei desde o início. Então, assim, já estamos em fazendo quase daqui a pouco 2 décadas de formado, então, e atuando exclusivamente na área do direito empresarial, especificamente e muito com uma ênfase muito forte no campo societário e nesse campo societário, né, nos conflitos de sócios e crises da empresa em geral. E é importante observar, né, assim, muitas vezes o que nós acabamos vivenciando, infelizmente, é uma falta de cuidado, de uma preparação prévia, né, por parte dos interessados em constituir, empreender e desenvolver empresas, na elaboração dos instrumentos. Muitas vezes, óbvio, né, que o negócio é o foco, né, então a sua estruturação financeira, o desenvolvimento do produto, tudo isso é de extrema relevância, né, para o sucesso do negócio. Agora, nos momentos de crise, essas crises elas têm a condão muitas vezes de não só gerar um problema no negócio, mas de aflorar conflitos, tensões entre os sócios, entre os envolvidos. E se você não tem um instrumento robusto, né, prevendo essa situação, instrumentos societários a que me refiro, você pode gerar um conflito e, tendo em vista a ausência de mecanismos de solução, isso se agrava. E não só, às vezes, você pode romper uma amizade de anos, talvez até décadas, como também o próprio negócio, né, ser afetado. Isso, infelizmente, nós vivenciamos na prática com relativa frequência. Perfeito. Então, para o espectador ter ciência, ficar claro para ele, e você que está a fim de empreender, de ter uma sociedade com um amigo, com um conhecido, quando tu vais comprar uma mercadoria, contratar um serviço, fazer os móveis em casa, né, que tende a dar algum probleminha, algum atraso, você olha para aquele contrato e cuida, né, das obrigações da contratada, da contratante, o pagamento, o que vai ser entregue. Agora, essa não é uma verdade, ou em muitos casos, para a sociedade brasileira, para a sociedade, quando digo empresarial, é bastante comum que amigos, conhecidos se associem, decidam empreender juntos, constituir uma empresa e pensando que aquilo nunca vai dar problema, ou muito preocupado, como bem disse o Gustavo, com a concepção do produto, o desenvolvimento do negócio, o endereço, os preços, esqueçam de ter cuidado no momento de contratar essa sociedade, né, de firmar esse negócio junto. E a gente vai falar então hoje no nosso podcast um pouquinho sobre conflitos societários. E aqui a gente não vai incentivar a contenda tributária, né, para sair brigando com sócio, muito pelo contrário. A gente já está num momento que o mundo passa por diversas guerras e conflitos, trazer um pouquinho de paz. A gente vai tratar de como evitar esses conflitos tributários, mas em caso de eles aparecerem, como é que a gente pode resolver? Então, Gustavo, eu queria começar o podcast falando um pouquinho sobre aí as naturezas jurídicas, os tipos societários, sobre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, as sociedades por ações, né? Uma que é submetida aí ao Código Civil e que tem muito mais flexibilidade para que as partes contratem entre si coisa que elas acham que é aplicável para a sociedade, para a relação delas, e outra que é institucional, que é regida pela lei das SAs, e aí precisa seguir toda uma regulamentação mais específica. Então, de um ponto de vista de contenda tributária, tem uma diferença muito relevante entre elas, ou se assemelham muito?
Sim, na verdade aqui no âmbito, né, na previsão legal geral, né, assim, além daquilo para que os sócios eventualmente tenham margem de estipulação, seja no estatuto social da SA ou no acordo, no contrato social da limitada, você tem previsões bastante distintas a respeito do tratamento que se dá, seja para o direito de retirada, seja para a hipótese de exclusão do sócio, né? Então, a ideia central da lei, ela faz a sociedade limitada, ela foi estruturada fundamentalmente como uma sociedade de pessoas, ou seja, que o vínculo daqueles sócios é algo muito importante para o desenvolvimento do negócio, né? A interação que se dá entre eles. Enquanto que a sociedade anônima, ela é uma sociedade chamada de sociedade de capital. Ela é institucional, né? Ou seja, você deveria ter uma facilidade para aderir e desplugar sócios mediante a sua vontade, mediante a negociação daquelas participações societárias, mas que o vínculo das pessoas não é fundamental para aquele negócio, né? Então, por isso, sociedade de capital, enquanto a outra, o vínculo é de sociedade de pessoas, porque esse vínculo é relevante. Agora, esses conceitos eles não são absolutos, tá? Assim, hoje em dia nós já temos, né, dentro dos tribunais se aceitar a existência, principalmente sociedades familiares, por exemplo, uma sociedade anônima fechada familiar, né? Se entende que sim, aquela sociedade ela passa a adquirir caracteres de sociedade de pessoas e vice-versa, né? Dependendo da maneira com que o contrato social de uma limitada é construído, sem direito de preferência, por exemplo, entre os sócios para compra e venda de participações societárias, com possibilidade de outorga desses direitos para terceiros, até mesmo com desconhecimento de outros sócios. Então, você pode flexibilizar esses regimes a ponto dessas características fundamentais, sociedade de pessoas, sociedade de capital, acabarem até podendo se cruzar exatamente. Tanto que os nossos tribunais hoje admitem o exercício de direito de retirada, que é um direito, né, um direito clássico de uma sociedade de pessoas e que está previsto para a sociedade limitada. Os nossos tribunais admitem que esse direito de retirada seja adotado já nessas sociedades anônimas, ou por ações, né, com essa característica peculiar de estarem se demonstrando como sociedade de pessoas, né, ou seja, autorizando a retirada de sócios nesse caso também. Então, como regra geral, nós podemos partir, né, dessas duas linhas de pensamento, né, sociedade de pessoas para limitada, sociedade de capital para sociedade por ações. Mas, no caso em concreto, você tem que avaliar porque você pode ter, né, cruzamento, obviamente, dessas classificações. Perfeito. Gustavo, então vamos para um caso clássico de conflito em que 2 ou 3 sócios ou um sócio com maioria do capital não consegue mais conviver ou gerir o negócio, tocar o seu negócio com um outro sócio. Que medida ele pode tomar para excluir aquele sócio da sociedade? Ele pode fazer isso e depois resolver os haveres do cara sem precisar judicializar, ou ele precisa instruir um processo judicial? Como é que ficam os direitos desse sócio que está se vendo excluído, retirado da sociedade? Certo. Aqui é importante nós termos fazer... A pergunta é ótima, né? E ela tem alguns desdobramentos, algumas ponderações que cabem ser feitas, né? Em primeiro lugar, é importante se ter em mente que essa exclusão, ela a priori, ela é judicial. Todavia, né, se o contrato social prevê, conforme o artigo 1085, na sociedade limitada, essa exclusão ela pode ser determinada por uma mera reunião entre os sócios, né? Desde que a sociedade, claro, se a sociedade limitada, como a lei permite, né, tiver apenas um sócio, eu não vou falar de exclusão. Um sócio não vai se auto-excluir. Seria, o quê? Seria uma venda de participação ou uma extinção da sociedade. E a atual redação do parágrafo único do 1085 do Código Civil, a partir de 2019, ela diz que se a sociedade tiver mais que 2 sócios, né, a maioria dos sócios representativos da maioria do capital podem decidir administrativamente, ou seja, em reunião, desde que outorgado o direito de defesa, a exclusão daquele sócio que estiver colocando em risco, né, a saúde do negócio, né? Agora, aqui tem uma ponderação importante, tá? De qualquer maneira, é óbvio, né? Assim, a tutela do judiciário, você buscar o judiciário para discutir esse conflito, e aí não interessa o número de sócios, 2, 3, 4 ou mais, né? Isso é possível.
Caso contrário, você vai ter que ver, obviamente, né, o conteúdo do contrato social, qual a previsão que ele trata a respeito disso. E 2 sócios, eles vão ter que levar isso para o judiciário. Mas uma ponderação aqui importante é a seguinte: a lei trata da exclusão não como uma questão de solução de um desafeto, uma incompatibilidade puramente, vamos dizer, emocional entre os sócios. Assim como, né, num caso de vamos pensar fazer um paralelo com o divórcio de um casal. Né? Alguém que eu não quero mais permanecer casado, eu saio. Veja que o vínculo ali ele é rompido, não existe casamento, né, de uma pessoa só. Então, você rompeu aquele vínculo, acabou. Agora, a sociedade, não. Veja, se um sócio pede para sair ou um sócio exclui o outro, né, por exemplo, a sociedade, a entidade continua existindo. Então, nesse particular, ela é distinta do casamento. E uma outra distinção importante, fazendo esse paralelo com o matrimônio, é a seguinte: o sócio não exclui o outro porque ele está insatisfeito com o outro. Nesse caso, né, se aquele outro sócio não está colocando em risco o negócio, não, eu não tenho nada, não. Em termos de negócio, eu não tenho nada para criticar a respeito dele. Né? Mas eu não gosto mais dele. A gente se dava bem, né? Pô, era amigo, fazia churrasco no final de semana com família juntos, coisa e tal, e agora nós não estamos mais andando bem. Veja, isso não é motivo para exclusão do sócio. Se você está insatisfeito nessa relação agora, se aquele sócio ele cumpre absolutamente o que está no acordo de sócios, no contrato social, cumpre o que está na lei, é um bom empreendedor, é um bom visionário, e a questão ela é meramente pessoal. Veja que nesse caso não se trata de um direito de exclusão, mas você poderia dizer, olha, se você está insatisfeito, você pode sair. Né? É diferente, não, eu tenho algo negativo para apontar a respeito do meu sócio que está colocando em risco a saúde do negócio. Aí você, não é uma questão de você sair, é a questão da exclusão. É a questão da exclusão, certo. Exato. Tá? Então essa empoderação é importante fazer. Agora, ou seja, na sociedade de pessoas, é possível tanto que eu peça para sair porque não estou mais satisfeito, a relação não está mais boa, independente da saúde do negócio, e eu também tenho a situação de exclusão que olha, algum sócio está descumprindo, né, a lei ou os atos societários e, portanto, ele merece a sua exclusão. A exclusão é por justa causa, né? Ela é motivada daquele sócio. E ela vai se dar em juízo ou mediante mera reunião de sócios, né, por maioria daqueles que vierem a aprovar. E nós temos também julgados, né, autorizando a exclusão até mesmo do majoritário, que estiver dando motivo, que estiver prejudicando o negócio. O majoritário pode ser excluído, mas aí no caso de ação judicial, né, não por reunião de uma minoria de sócios. Certo. E essa ação judicial, Gustavo, ela já vem acompanhada com a apuração dos haveres do sócio? Ou isso pode acontecer em momentos distintos? O judiciário determinar a exclusão de um sócio e depois precisar ser apurado esses haveres em juízo? O nosso Código de Processo Civil de 2015, felizmente, ele inovou em termos de procedimento, né, o que não havia antes, né, ou seja, nós tínhamos no Código Civil, tratando, né, do direito de retirada, da possibilidade de exclusão, mas não havia procedimento a respeito disso, e agora nós temos nos artigos 599 seguintes do Código de Processo Civil, lá de 2015. E esse procedimento, ele envolve uma possibilidade, ele envolve a possibilidade de 3 formas de pedir. Eu posso pedir somente para apurar os haveres. Olha, os meus sócios me excluíram. E eu não tenho interesse em voltar, não estou discutindo a validade da exclusão. Eu não me oponho, né? A previsão, o procedimento foi realizado de maneira adequada, a reunião foi feita de maneira adequada, eu fui convocado, tive direito de defesa, então assim, eu não tenho questões procedimentais para opor a exclusão. Porém, o valor que eles estão me oferecendo, eu discordo. Então eu quero essa apuração de haveres em juízo. Eu também posso dizer, olha, eu não sei se eles... Assim, olha, eu só quero sair da sociedade, eu quero ver reconhecida a minha retirada, por exemplo. Eu estou saindo. Quero ver reconhecida a minha retirada. Eu não sei se eles vão fazer uma proposta depois decente pelos meus haveres ou não. Por enquanto, eu nem vou discutir isso. Eu só quero ver a retirada. Depois eles vão ter que me apresentar o valor, né, para o pagamento dos meus haveres. E aí sim, talvez eu queira discutir. Então, as 2 possibilidades isoladas são permitidas pelo Código de Processo Civil. Só que o que é mais frequente nós vermos é uma ação pedindo as 2 coisas, né, em 2 fases distintas. Ou seja, primeiro eu quero ver o reconhecimento conforme o caso da exclusão, da retirada, ou seja, da resolução parcial, da dissolução parcial em relação ao sócio, a um sócio.
e seguida de uma apuração de haveres, né? Então, o juiz ele decide primeiro, olha, cabe o direito de retirada para essa sociedade aqui específica, nas condições que estão postas aqui, cabe. Então, estou determinando a retirada ou estou determinando a exclusão. Ok. Agora, passamos a uma segunda fase, né? Que há a discussão a respeito da apuração dos haveres, que eventualmente pode ser muito célere, né? Vamos supor que as partes ali apresentaram, né, elementos que justificaram, não, olha, foi determinada essa averbação lá na junta comercial da retirada por qualquer motivo lá de um dos sócios, e os sócios obviamente depois podem voltar em juízo e dizer o seguinte, olha, não, a fase aqui de apuração dos haveres, que seria a consequência natural, né, na próxima etapa desse processo, não há nenhum conflito, mas, né, já chegou aqui, o valor apresentado é esse, um outro concordou e acabou. Quando é consensual. Exatamente. Mas para facilitar, se não há consenso, os sócios poderiam, na hora de conceber a sociedade, prever uma forma de liquidar esses haveres no contrato social, Gustavo. Exato, né? Assim, o critério hoje que está previsto no Código Civil, assim, ele é parecido, não é exatamente a mesma redação, assim, mas na essência é a mesma coisa do que aquilo que está no Código de Processo Civil. E principalmente esse que novo, que é mais recente, né? O Código Civil de 2002, o Código, né, de Processo Civil de 2015, então são 13 anos depois, né? Ele está um pouquinho mais próximo da jurisprudência hoje. É o seguinte, olha, vai ter que ser apurado o efetivo valor, o efetivo patrimônio da entidade, mas não se utilizando dos valores que os ativos estão lá lançados, né? Então, de fato, vai ter que ser feita uma avaliação daqueles ativos que compõem o patrimônio. Conforme o caso, se for uma sociedade que ela não tem natureza patrimonial, o que interessa ela tem uma capacidade de geração de riqueza futura, né? Então, ela vai ter que ser avaliada, né, para efeitos de apuração dos haveres. Só que esses critérios é um critério genérico da lei, tá? E que você acaba ficando sujeito a eventuais discussões se aquele critério e o método que está sendo adotado pelo perito do juízo, a interpretação que ele está fazendo desses julgados e da lei, é a mais adequada para aquele negócio. Então, talvez, de todo, vamos dizer, a junta comercial, ela fornece pessoas, se a pessoa vai registrar uma sociedade limitada, ela vai receber um padrão lá da junta comercial, né? E se ela quiser, ela vai assinar aquilo, os dos sócios vão assinar aquilo, vão registrar e acabou, é aquele ato que elas vão ter. Talvez não o único, mas o principal ponto de atenção dos sócios seria para olhar para esse critério genérico de avaliação, de apuração de haveres que está na lei e verificar se ele faz sentido para o negócio deles. E de fato detalhar isso, não só em termos para efeitos da apuração dos haveres, mas também para de pagamento. E, por exemplo, a lei não faz diferença se o indivíduo está pedindo, né, exercer o direito de retirada, se ele for excluído. Então, você poderia colocar critérios, inclusive penalidades. Aquele indivíduo que deu causa, por exemplo, independente do prejuízo, efetivamente, que teria que ser provado, né, para efeitos de alguma maneira beneficiar, né, ou reparar a sociedade e os demais sócios, o critério poderia ser distinto. Olha, nós vamos calcular os haveres dessa forma aqui para a hipótese de uma retirada, né, ou de um acordo. Agora, se for exclusão por justa causa, além disso vai ter uma penalidade. Vai ser, por exemplo, uma dedução, por exemplo, de Sim. 10% dessa apuração. Isso a lei não fala. Então, Sim. assim, os sócios têm que ter o cuidado de estipular isso, né, no ato societário, podendo ser no próprio contrato social ou num acordo de sócios. E isso é extremamente válido, né, em se tratando de uma sociedade limitada. A gente pactuar como que vai ser, inclusive a nossa dissolução, né, como que vai ser a extinção, o fim da nossa sociedade, caso ela aconteça. Exato. E eu vejo, Gustavo, que o empresário, o aspirante empresário, ele precisa ser muito orientado por profissionais competentes a esse respeito. Porque ele pode fazer uma sociedade, inocentemente não prevê nada disso, pegar um contrato social padrão, recomendado pela junta comercial, por exemplo, e aí conduzir o seu negócio com seu sócio de certa maneira, que dê certo durante alguns anos, e lá na frente vai passar a ter esse conflito. E ele, em se deparando com o conflito, vai ver que aquele contrato genérico não cabe para a dissolução ou é extremamente estressante para resolver o conflito. Exato. Tem muita lacuna, ou melhor, não tem nada determinado, e quando eu tenho um conflito, eu tenho uma dificuldade, geralmente, já para conversar com outra parte e achar um critério justo
para quem está saindo e para quem está ficando. E o problema é que esse cara vai passar por esse árduo processo e na segunda vez, quando ele já teria aprendido com a dor a priori, ele não vai mais a ter um sócio. Ele vai pensar, o sofrimento não vale a pena. Muito grande, o desgaste muito grande, exato. Então é importante essa orientação prévia, porque é difícil que o empresário aprenda com esse tipo de erro. Ele não vai ter um novo sócio se ele passar por uma experiência muito ruim com o primeiro. Então a gente precisa trazer bastante luz a esse tema. A gente vê que as sociedades elas vêm se profissionalizando desde a sua origem, da nascença no Brasil. Antigamente era muito comum a gente ver toda a sociedade com capital social de 5 mil, né? Nenhuma cláusula específica prevendo nada, quanto mais dissolução. Isso vem melhorando no Brasil. Mas ainda existe uma grande necessidade de que profissionais competentes instruam os empresários que pretendem formar uma sociedade. Porque eles não vão ter uma segunda experiência se a primeira for traumática, né? Gustavo, e Câmara Arbitral, ela tende a ser muito mais profissional e rápida do que esperar uma apuração de haveres e uma exclusão em juízo? O tempo é mais ou menos o mesmo? Os empresários têm optado por esse tipo de mecanismo para a resolução dos problemas? Olha, eu acho, a minha visão a respeito da arbitragem, do judiciário, que o conflito de sócios é um dos tipos de conflito que sim, eu entendo que vale a pena a adoção de Câmara Arbitral. Não são todas as ações que justificam, né, obviamente, a adoção de uma solução, de uma cláusula arbitral, da solução por arbitragem, solução de conflitos por arbitragem. Agora, o conflito de sócios, sim, você tem, principalmente se você tem uma cláusula aberta como essa, então, pelo menos isso, olha, não chegamos num acordo para elaborar uma cláusula mais robusta a respeito de apuração e pagamento de haveres. Então, pelo menos faça o seguinte, a última cláusula, geralmente a última cláusula do contrato, né, que é a eleição de foro, coloca lá uma cláusula arbitral, então, e leva isso para a arbitragem. Caso contrário, né, nós atualmente, né, eu tenho hoje, né, ali no escritório, nós temos alguns processos que já de anos, no caso até décadas, e que a perícia sequer acabou de apuração, né, de haveres. Só a perícia para apuração dos haveres ainda não acabou depois de 7, 8, 10, 12 anos. Tá? Então isso é extremamente traumático. Porque, e o sócio excluído é quem se vê muito prejudicado nesse caso, Gustavo? Normalmente sim, porque é aquele que ficou alijado do negócio. Sim. Agora, pode ser injusto pro outro lado também, eu não descarto essa possibilidade. Assim, o que é pior é que é ruim para o negócio, né? Sim. Porque vamos supor que aquela primeira etapa do processo, a de exclusão, retirada, seja qual for a modalidade de resolução em relação ao sócio, de solução parcial, vamos supor que essa fase ocorra de maneira célere. Nem sempre é verdadeiro, mas vamos supor que ela ocorreu de maneira célere. Ok, então a sociedade agora está com um sócio, não tem mais né, bate-cabeça lá dentro da sociedade, está com uma pessoa só. Agora, aquela pessoa ela pode estar tendo a energia dela drenada porque aquela sociedade é devedora de haveres agora. Né? Devedora de haveres, não sabemos ainda quanto. Né? Então, ele fica com aquela sombra, sabendo, eu estou trabalhando para daqui a pouco pagar com juros, né, esse valor, correção monetária e juros, conforme determinado, né, venha a ser determinado em juízo, um valor que, para alguns negócios, talvez faça sentido. Não, olha, a capacidade de geração de riqueza daquela atividade em relação ao capital, a maneira com que ela vai ser apurada aqueles haveres, é positiva. Então, olha, mesmo eu pagando aqueles juros, aquela correção para o indivíduo, eu estou ganhando, na verdade, dinheiro em cima do dinheiro que eu tenho que pagar para ele, a depender da avaliação. E também pode ocorrer o contrário, na verdade, a depender da avaliação que saia daquele perito em juízo, eu não estou fazendo riqueza suficiente para pagar o que eu vou ter que pagar para o indivíduo. Então, na verdade, eu estou mais do que trabalhando para ele, e no final vou ficar com menos do que... Perfeito, porque a operação pode não ser superavitária ou não ser tão lucrativa quanto os juros que incorrem sobre aquele capital. Exatamente, da mora, exatamente. Digamos que o cara tinha 60%, 70% da empresa. E ele como a gente citou naquele caso anterior, o sócio majoritário que está sendo excluído. E a empresa não consegue gerar 1%, digamos, sobre o total do capital dela, no final das contas essa empresa não vai ser solvente para pagar a conta desse... Sim, é possível que o sócio que ficou
trabalhe depois ainda durante 7 anos de processo para praticamente entregar o patrimônio e não ficar sem nada para o sócio que saiu. O que, sem entrar, né, agora no mérito da legalidade, estamos falando em abstrato, né, não estou tratando de um caso específico, mas só como ideia, se aqueles 2 sócios tivessem dado um passo atrás, talvez um mau acordo para ambos, lá no início, né, de todo esse imbróglio, teria sido melhor do que assumir o risco desses extremos e um deles arcar, né, individualmente com uma situação como essa. Teria que considerar que ambos conseguiriam contratar advogados que tivessem lucidez suficiente para instruí-los a fazer um acordo, ao invés de litigar. É claro, a não ser que de fato o troço seja extremamente injusto para uma parte, né, e esteja desequilibrado para uma parte, porque a impressão é que sempre quem está pagando demais, e para quem está recebendo, acho que está recebendo muito pouco, né? Então, Exato. Uma vez eu ouvi uma frase de um colega nosso que disse: só dá certo uma dissolução, uma extinção, uma retirada de um sócio, se ambos saírem um pouco insatisfeitos da mesa, né? Porque se alguém estiver satisfeito, possivelmente o outro está demasiado insatisfeito. E aí vai ter a judicialização, aí vai ter esses problemas inerentes a um conflito mal resolvido. Não digo nem não resolvido, mas mal resolvido, porque fica aquela rusga, fica a intenção de conquistar mais, fica aquele sentimento de que foi passado para trás, de que foi injustiçado, né? E isso é nocivo para a sociedade. Gustavo, eu poderia ter essa cláusula de câmara arbitral só para dissolução e o resto ser em foro normal, ou precisaria o contrato social todo, todas as questões sociais serem levadas? É possível você, claro que você abre margem para uma discussão, né? Se você escolhe matérias específicas, né, para efeitos, olha, tais conflitos nós deixaremos com o judiciário, tais conflitos levaremos à Câmara Arbitral. É possível fazer essa diferenciação. O que pode ocorrer é que, em algumas situações, você pode ter sobreposições de problemas, de dúvidas, né? E aí você traz algo que é extremamente nocivo, que é uma discussão de ordem procedimental, ou seja, nós vamos discutir, nós criamos um problema sobre como resolver o problema, ou seja, nós temos um problema de fato, só que criamos um problema de natureza estritamente jurídica, que é como é que vai se resolver aquilo. E eu tive um caso, né, semelhante, num caso de conflito de sócios, em que a cláusula no ato societário deles, ela estava mal redigida. Tá? Estava mal redigida. E havia essa discussão a respeito de onde deveria, qual o procedimento, né? Onde é que deveria acontecer essa arbitragem. Né? E só nisso eles perderam 3 anos. Litigando em juízo para definição de onde a arbitragem depois deveria ocorrer. A questionar. Exato. Então, assim, para aquele indivíduo que é quem estava extremamente insatisfeito, que queria sair do negócio, foi absolutamente frustrante, né? E obviamente a tensão, o desgaste nesse ponto, né, leva as partes a racionalidade foge da janela, né? Então, assim, não dá para contar com uma negociação ponderada num momento como esse. Por isso a importância de, olha, normalmente quando está se constituindo a sociedade é um momento, né, é um mar de rosas, né? Não todos extremamente satisfeitos, não, vão começar um negócio juntos, apostando no futuro, visão lá na frente, estão alinhados. Tem que aproveitar aquele momento para redigir esse tipo de cláusula que lá na frente pode ser, né, pode trazer muita dor, né? Aquele é o momento de fazer, inclusive de falar de problemas. Mas e se você meter a mão aqui no caixa da empresa para pagar uma dívida sua porque você estava apertado, né? Você não acha que tem que ter uma penalidade para isso? E se eu não conseguir conversar com isso, lá no início é um sinal depois de que eu não vou conseguir resolver nada com esse cara. Não é o sócio certo, né? Ou a minha medida para construir isso não está sendo coerente. E é bom também porque nesse momento não se sabe, não tem lado, né? Não se sabe assim, quem é o retirante, quem é o excluído, ou o contrário, né? Você está falando em abstrato.
Então é uma conversa muito mais fácil de se ter quando naquela conversa que já estão se apontando dedos, né? Perfeito, porque tem que ser mútuo, né? Não dá de, se tu passar, vamos determinar aqui no acordo de cotistas que se tu roubares a empresa vai ser essa sanção, mas se eu roubar, não. Aí a gente vai resolver como é que vai pelo Código Civil, vai pela ordinária e a gente resolve lá na frente os meus erros. Já é sinal que a sociedade não deveria estar sendo iniciada, né? Essa percepção é essa. Ô Gustavo, e por que, na tua opinião, é interessante que coisas sejam previstas no contrato social e outras no acordo de cotistas? Por que não tudo no contrato social? O contrato social da limitada, né, e o estatuto social, no caso da sociedade por ações, eles são documentos necessariamente públicos. Necessariamente públicos. Inclusive, né, isso é frequente quando você vai contratar com terceiros, né, com um contrato de maior relevo, né, é normal que aquele terceiro, olha, eu quero ver, assim, né, na verdade o terceiro poderia até, se ele quisesse, ele iria lá, pagaria com uma taxinha pequena, obteria aquele ato, né, na própria junta comercial. Mas o mais normal é ele pedir para a pessoa, olha, me envia o seu último contrato social, o estatuto conforme o caso, e ata de nomeação de administradores, que eu quero ver se com quem eu estou conversando tem de fato poderes e quais os poderes, quais são, né, como é que está organizada a sociedade. Então, perante terceiros você não tem como evitar, né? Você vai ter um conjunto, uma série de regras daquela sociedade que você vai expor sim ao mercado e é salutar que se faça isso. E se funcione dessa maneira, que haja publicidade, né, dos atos do comércio. Agora, você tem um outro conjunto de regras que você ou não tem interesse ou não vai poder opor a terceiros, mas por quê? Porque elas dizem respeito, né, afetam interesses dos sócios. A minha relação com são interna corpore, exatamente. Então, se você quiser da publicidade daquilo, eventualmente, né, registrar também na junta um ato como esse, você pode. Um acordo de sócio, um acordo de acionista, um acordo de cotista, você pode. Mas não, normalmente assim, você é uma companhia de capital aberto, né? Tudo bem, você vai dar publicidade disso. Agora, numa sociedade anônima fechada, numa sociedade limitada, não faz sentido você estar abrindo com terceiros disposições que dizem respeito somente a vocês, porque você não está ganhando nada com isso e eventualmente, né, pode até, né, fragilizar, pode perder, pode estar expondo e até mesmo expondo uma inteligência de negócio, né, e um acerto interno que se tem entre aqueles sócios. Então, normalmente nós aconselhamos que um detalhamento maior, né, ou mesmo a sobreposição, o acordo de sócio ele pode inclusive se sobrepor a algumas disposições do contrato social em relação aos sócios, né, para interna corpore. Então, normalmente o detalhamento dessa forma de apuração da haveres, que daqui a pouco, né, você dá um indicativo até do próprio, pode até estar entregando um segredo de negócio, né, na forma, você falando de principais ativos, né, quando você destaca, né, olha, tais e tais ativos você tem que avaliar de tal maneira, isso vai ter que ser levado em consideração, né, e a forma de pagamento também. Então, isso tudo nós aconselhamos que se trate de um documento privado, né, nesse acordo entre os sócios. Gustavo, a gente está chegando no fim. Eu quero te agradecer por dividir o teu conhecimento aqui com o nosso espectador, comigo também. E a gente fica com mais um podcast Conta Mais da Arquivo Contabilidade. Obrigado, meu amigo, pela tua presença no nosso podcast. Obrigado, Fernando. Obrigado aos espectadores. Boa noite a todos. Ok, a gente fica aqui com mais um episódio do Conta Mais da Arquivo Contabilidade.